Meus irmãos, nós vamos então, como avisamos pela manhã, nós vamos voltar ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Vamos então voltar ao Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Nós tínhamos programado, irmãos, de pregarmos nesta noite em Isaías, capítulo de número 9, como vocês aí encontram na nossa liturgia. Mas nós decidimos, então, pelo tempo também hoje de manhã, um culto, que teve batismo, então é um culto maior, não deu tempo de nós terminarmos o texto de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. E nós vamos fazê-lo agora, se Deus permitir, ok? E aí, como não é bom ficar devendo nada a ninguém, domingo que vem, pela manhã, nós pregamos em Isaías capítulo 9, tá bom? Aí nós pagamos a dívida com vocês, tá certo? Vamos então a Mateus capítulo de número 2, nós continuamos então com o texto que vimos pela manhã, começamos a ver, versículo 1 até o versículo 12. Eu farei a leitura, irmãos, e os irmãos atentamente, em oração, acompanhem o que nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós lemos tua palavra e, ó Pai, nós te pedimos agora, pelo poder do Santo Espírito, que quanto mais nós sabemos e testemunhamos acerca do Cristo bendito, nós mais o amemos, o honremos e o obedeçamos, ó Pai. Ajuda-nos a viver segundo o que temos aprendido de Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, pelo Santo Espírito de Deus, e te pedimos agora que pelo mesmo Santo Espírito que habita em nós, que o Senhor nos instrua segundo a tua palavra, que nos ajude a pregar com fidelidade a mesma. Assim nós pedimos, esperamos em ti, em nome de Cristo Jesus, no auxílio do Espírito, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã nós começamos a ver então que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, e nós vimos a diferença desta Belém, que é definida como Belém da Judeia, de uma outra Belém, que também existia na mesma época, a Belém de Zebulon. Então são Beléns distintas. Por isso Mateus diz Belém da Judeia, certo? Porque Belém da Judeia é a cidade onde nascera Davi. E era a cidade de onde havia profecia, que nós vimos no texto aqui, que os escribas e os principais líderes lembram: de ti, Belém, Efrata, terra de Judá,
de ti sairá o pastor, ou aquele que há de apacentar o meu povo Israel, segundo o que Deus prometeu. Então, Mateus diz, Belém da Judéia, para deixar claro que está sendo cumprida a profecia, que de Belém da Judéia sairia aquele que haveria de reinar e apacentar o povo do Senhor. Nos dias do rei Herodes, eu faço aqui uma recapitulação, irmãos, do que vimos pela manhã, tá? Por isso aqui um pouco mais rápido. No dia do rei Herodes, bom, nós vimos que Herodes, o Grande, como era conhecido, ele fora feito rei pelo Império Romano. O Império Romano o constituiu o rei da Judéia no ano de número 40 antes de Cristo. E Herodes era um idumeu, ou um edomita. Herodes não tinha direito ao trono de Davi, mas ele fora colocado ali por questão política, por interesses políticos, porque ele vivia a agradar os sucessivos imperadores romanos. Então Roma o colocou ali sem legitimidade, o colocou como o rei da Judéia. É por isso que quando ele fica sabendo, segundo o anunciado dos magos que vieram do Oriente, que um rei por direito havia nascido, ele se alarma, ele se preocupa, porque ele sabe que não tem direito no trono, ou ao trono, e por isso ele fica muito preocupado. Nós vimos também que esse homem, Herodes o Grande, era um homem sagaz, astuto, nós veremos mais isto hoje, se Deus permitir, e era um homem rico, de grande influência, um grande político e um grande administrador, um grande construtor. Uma das suas magníficas obras fora a restauração e ampliação do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, na época de Herodes, foi restaurado e ampliado. Vocês se lembram que nós falamos aqui, até os discípulos de Cristo ficavam boquiabertos diante da glória daquele templo, chamado Templo de Herodes. Mas veja, é interessante, né? Um homem pode se envolver com religião e mesmo assim ser um homem perverso. Ou seja, Herodes reformou o templo, ampliou o templo, e você pensa, é um crente. Não, é um perverso, um homem muito perverso, um homem muito mau. Então veja, um homem pode se envolver com religião sem ter o coração transformado, ok? Por isso sondemo-nos, ok? Nós que somos envolvidos com religião, sondemo-nos, porque nem sempre estar envolvido com religião diz aquilo que deveria dizer. O caso, claro, era Herodes. Nos seus últimos dias, Herodes vai morrer no ano 4, depois de Cristo. Nos seus últimos dias, ele ficou muito doente, e com isso ele ficou muito temeroso e desconfiado de que alguém poderia lhe tomar o trono, né? Por conta das suas limitações, as suas fraquezas próprias da velhice. É por isso que aqueles que amam o poder, né, amam a influência, eles vão acabar sempre frustrados, porque quando forem velhos, serão descartados, né? A velhice é um tempo difícil, né, a velhice? Então a pessoa que gosta de sempre estar nos holofotes, sempre está sendo paparicada, receber elogios, quando ficar velho vai ter problema. E quando nós ficamos velhos, é natural que as pessoas vão nos esquecendo. Lembre-se disso. Se nós gostamos muito de glórias e que as pessoas estejam sempre falando da gente, fazendo coisas, lembre-se disso. A velhice será mais difícil para essas pessoas. É natural que os velhos sejam, de fato, mais esquecidos. Não quer dizer que eles não serão amados, mas geralmente por grupos que se limitam a familiares. Geralmente. E obviamente pela igreja, claro. Mas pense nisso. Herodes amava o poder e estava velho e doente. E ele começou a desconfiar das pessoas que estavam ao seu redor, ao ponto, como nós vimos de manhã, de matar a própria esposa, Mariana. Porque ele imaginava, por Mariana ser descendente dos Macabeus, que era um grupo nacionalista, revolucionário da Judéia, que ela estava tramando que um dos seus filhos, ela tinha 2 com Herodes, tomasse o seu lugar. Ele desconfiou disso e matou a ela e pelo menos, como a história registra, 2 de seus filhos. Ele também mandou matar, com medo de perder o trono. É esse mesmo Herodes que vai, posteriormente, mandar matar todos os meninos ali da região de Belém e adjacências abaixo de 2 anos. Porque ele tinha medo daquele rei que havia nascido. É por isso que ele se informa com os magos, mais ou menos o tempo do anúncio que eles ficaram sabendo que o rei nascera, para ele poder fazer esse cálculo e mandar matar os meninos abaixo de 2 anos. Veja a maldade desse homem.
que era um homem, devia ser um homem carismático, era um excelente administrador, político, habilidoso, mas não era um homem crente, era um homem perverso. Então veja, não nos enganemos, às vezes os homens aparentam aquilo que não são. Então cuidado com isso. A maneira de nós sermos guardados é conhecer bem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ajudar a ver os frutos reais que os crentes produzem. Pelos frutos conhecereis de Jesus Cristo. Então quanto mais da Bíblia nós conhecemos, melhor nós avaliaremos os homens. Porque veja, muitos enganam, muitos têm muitas habilidades, mas são homens perversos, ok? Então veja, nesse tempo, na Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram, eis que, a ideia de eis que é legal, né? Porque é algo surpreendente. Esse eis que é algo surpreendente, é algo que ninguém esperava. E de fato, né? Quem esperava que magos vindo do Oriente viessem adorar a Jesus Cristo? Quando se esperava que o povo de Jesus, os judeus, o adorassem. Era para nós estarmos esperando uma caravana de judeus preparadas para ir a Belém, certo? Mas não tem isso aqui. Era o que se esperava, porque veio para os seus, mas nós sabemos que os seus não. Mas o que nós não esperávamos acontece, daí o eis que magos vindo do Oriente vieram a Jerusalém. E com que propósito eles vieram? O texto deixa claro, e perguntavam lá em Jerusalém, capital do reino, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então veja, meus irmãos, onde está aquele que por direito é rei? Lembra-se, falei de manhã? Jesus Cristo não foi feito rei, ele nasceu rei, ele por direito é rei, ninguém o fez rei, ninguém o colocou lá, ele é o Filho de Deus, ao mesmo tempo o Filho de Davi, ele então é por direito o rei de Israel, o rei do povo de Deus, o rei da igreja, ele é rei por direito de nascimento, diferente de Herodes, que foi colocado lá e não tinha direito nenhum. Então veja, por isso que Herodes vai ficar alarmado, veja, ele está preocupado porque nasceu um rei que é um rei legítimo, por direito de nascimento, enquanto ele mesmo sabe que ele não é um rei legítimo, que ele está no lugar errado, lugar que não é dele. Então veja, os reis disseram assim, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Nós vimos hoje de manhã também que há várias propostas, várias teses, teorias sobre o que era essa estrela, né? Uma explosão de uma supernova, um cometa, também era possível, levanta-se isso, né? A conjunção de planetas, enfim. Muitas coisas aqui podem ser, de fato, levantadas como suposição. Uma estrela sobrenatural, ousada sobrenaturalmente, para repousar, por assim dizer, descansar em Belém, levando os magos ali, é uma possibilidade também, já que o Senhor Deus é o Senhor dos céus e da terra, e que chama as estrelas pelo seu nome, nós não podemos descartar esta possibilidade. E por que esses magos, como nós vimos de manhã, esses magos não eram feiticeiros, tá? Porque o termo mago hoje te leva lá para aquelas histórias, né? Aquelas histórias de feiticeiros. Não eram isso, eram estudiosos das estrelas, eram sábios estes magos. Daniel, por exemplo, estava entre eles quando esteve na Babilônia. Ele era um dos magos, dos sábios do Oriente. Embora um crente em Yahvé, mas ele era um deles. Tanto que alguns dizem que esses vieram do Oriente, esses magos, como nós falamos pela manhã, provavelmente vieram do lado da Babilônia, né? Da Babilônia até Jerusalém. E se vieram da Babilônia, foram influenciados pelos escritos de Daniel e pela literatura judaica que era rica na Babilônia. Por quê? Porque havia uma grande comunidade judaica na Babilônia por causa do exílio. Lembram-se do exílio? De Nabucodonosor, que levou parte dos judeus da Babilônia? Então, os judeus lá produziram coisas, levaram seus escritos também. E aí, então, os magos da Babilônia, os estudiosos, estudaram esses escritos. E é possível que eles foram influenciados e fizeram estudos e contas para buscar a estrela do rei dos judeus. Até porque no Antigo Testamento há uma profecia que Balaão, por incrível que pareça, o falso profeta, fizera sobre a casa de Jacó em Belém. Que uma estrela nasceria de Jacó, uma estrela nasceria, um rei viria em Jerusalém. E daí os magos possivelmente estavam esperando essa estrela do rei de Israel, Jacó, né? Do rei de Israel. Por isso então, nós podemos entender por que eles foram parar ali e por que eles vieram para
para adorá-lo. Irmãos, nós vimos pela manhã que a fé vem de onde menos se espera muitas vezes, não é verdade? Veja, nós esperávamos que os judeus estivessem prontos para o Messias, mas nós vimos aqui os gentios, magos do Oriente, distantes, que estavam prontos para adorar o Messias. Então a fé muitas vezes vem de onde menos se espera. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você conhece gente que nasceu na igreja, teve o privilégio de nascer na igreja, mas você não vê muita fé nesses. Era de se esperar, não era? Porque nasceram na igreja, não é? Então você espera que alguém que nasceu na igreja teve tempo suficiente, pela graça de Deus, de crescer e amadurecer, certo? Mas você não vê isso. Aí você vê uma pessoa chegando recentemente na igreja, de um contexto todo pagão, e em pouco tempo ela está ultrapassando em maturidade, em firmeza, em fé, aqueles que nasceram na igreja. Porque muitas vezes, irmãos, a fé se revela onde menos e quando menos se espera. É que nós vimos pela manhã. Mas vamos continuar agora. Versículo número 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Nós vimos, irmãos, Letícia querida, nós vimos que a mesma mensagem que fez com que os magos viessem do Oriente para adorar o Cristo, é a mesma mensagem que alarmou o rei Herodes. Então veja como os homens, nós vimos aqui, foi a última coisa que nós aplicamos aqui pelo o sermão de manhã, que como os homens reagem diferentemente à mesma mensagem, Vitor. A mesma mensagem, nasceu o rei dos judeus. Para os magos, foi motivo de alegria e de adoração. Para Herodes, foi motivo de preocupação e posterior ira. Então veja como os homens reagem à mensagem diferentemente. Nós estamos aqui, e assim nós queremos entender, porque nós cremos na mensagem. E nós temos honrado a Cristo assim, crendo na mensagem e vivendo segundo ela. Mas muitos ouvem a mensagem e se vão. A mesma mensagem. Porque a mensagem sempre será para uns cheiro de vida e para outros, como Paulo diz, cheiro de morte. Por isso nós não devemos mexer na mensagem. Devemos pregá-la, como Paulo diz, assim como nos foi entregue. E rogar a Cristo que salve os homens, se assim for do seu agrado. Senão, os homens vão responder como deve responder um coração duro. Vão desprezar a mensagem, como Herodes fez aqui. Certo? Sempre haverá aqueles que responderão bem a mensagem pela graça de Deus, e aqueles que a rejeitarão pela dureza do seu coração. O problema nunca está na mensagem fiel. O problema sempre está no coração do homem. Vamos lá. Então, versículo 4. Então Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É interessante aqui, irmãos, e atenção aqui, que Herodes começa a mostrar a sua astúcia, Marcelo, e minha irmã Cida. Lembra que a gente falou que Herodes era uma pessoa, segundo a história, que se conta dele, bem astuta. E aqui ele mostra a sua astúcia. Ele chama os dois grupos mais importantes religiosos da época, que ele tinha lá em Jerusalém. Os principais sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam da adoração. E os escribas eram os estudiosos da teologia. Tá? Os escribas eram os intérpretes do Antigo Testamento. Eles também funcionavam como advogados, tá? Eram os antigos advogados. Eles defendiam a causa de alguém segundo a lei, porque eles conheciam a lei do Antigo Testamento. Então, quando alguém tinha uma causa a ser defendida, eles usavam a lei como intérpretes da lei para executar o juízo. Então, era uma espécie de advogado-juiz de Jerusalém, os escribas. Tá? E os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pela adoração. Nessa época, assim como o rei não era da casa de Davi, não era um rei legítimo, os sacerdotes também, já nessa época de Jesus, não eram legítimos. Já nessa época, os sacerdotes não eram mais da casa de Arão, mas eram ali colocados naquele cargo por questões também políticas. Então a gente tem que orar pela nossa igreja, não só pela nossa igreja, mas como nós somos da IPB, nós temos que orar pela nossa igreja para que questões políticas não prevaleçam mais do que a palavra do Senhor. Porque é comum isso acontecer, infelizmente. Você começa a colocar pessoas em certos cargos, não porque elas têm piedade e capacidade, mas porque são amigas,
são próximas, são bajuladoras. Então veja, se isso aconteceu em Jerusalém, que era a capital do reino de Deus, ali na terra, digamos assim, onde nasceu o Cristo, quanto mais numa igreja isso pode acontecer. Então oremos para que o Senhor faça com que os homens que liderem o seu povo sejam homens que sejam capacitados piedosamente e com conhecimento, e não que sejam indicados por política, porque são amigos de um ou fazem a vontade de outro. Porque naquele tempo os sacerdotes já não eram mais da casa de Arão, nem mesmo da tribo de Levi, mas eram colocados ali por questões de amizade, questões políticas. Como geralmente se vê, né, entre os magistrados hoje, né? As indicações para ministérios não funcionam por uma maneira técnica, né? É questão do dá lá, né? Toma lá, dá cá. É o amigo, é o que eu quero colocar, é minha filha, meu filho. Indicações que não são justas, né? E como nós somos homens também, a igreja é composta por homens também que podem falhar, nós temos que sempre orar pela igreja nesse sentido. Bom, então veja, Herodes ele convoca os principais sacerdotes e escribas do povo. E veja, irmãos, os sacerdotes e escribas eram inimigos. Eles eram dois grupos que tinham uma grande inimizade, tá? Porque os sacerdotes geralmente eram do partido dos saduceus e os escribas geralmente eram fariseus. E você sabe que os fariseus e os saduceus nessa época eles não se batiam, eles não se davam. E Herodes mostra a astúcia dele. Por quê? Porque veja só, o texto não diz, mas provavelmente a gente pode inferir, a gente pode imaginar, com todo cuidado, que ele pode ter chamado esses dois grupos separadamente, não no mesmo momento, mas separadamente. Por quê? Porque lembre-se que esses grupos não se davam, certo? Então quando você quer mediar entre inimigos, dificilmente você os coloca juntos. Você vai a um e fala, depois vai a outro e fala, para evitar tensões. Então o que Herodes estava tentando evitar? Que os dois grupos se falassem, mesmo inimigos, para prejudicar Herodes. Então Herodes provavelmente chamou-os separadamente. Porque se ele ouvisse uma coisa de um e ouvisse essa mesma coisa ratificada por outro, então ele ia ter certeza que era assim mesmo. Ok? Então ele faz isso, ele chama os grupos provavelmente separadamente. Então, se um diz uma coisa e o outro diz a mesma coisa, mesmo sendo inimigos, então provavelmente a coisa que diz é verdade. Então mostra a astúcia de Herodes. Veja como ele é astuto, como ele é inteligente para isso. É inteligência, é verdade. Mas não era uma sabedoria piedosa. Então homens ímpios podem ser muito inteligentes. Tem homens ímpios que são muito inteligentes. São astutos. Mas isso não tem a ver com piedade. Herodes era astuto nesse sentido também. Então veja, ele indagava onde o Cristo deveria nascer. Vamos ler juntos o versículo 5 e 6? Leiamos. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu... Veja, os principais sacerdotes e os escribas responderam prontamente, sem dúvida, responderam categoricamente, em Belém da Judeia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. É legal, né? A gente passa por esse texto aqui, esse versículo, e pode não perceber isso, que é muito importante, Ana, Japor, minha irmã Irineia, Heloísa, Luci, querida, e Cláudia. Foi escrito por intermédio do profeta, ou seja, a palavra final não é do profeta, o profeta é o meio. Mas a palavra é de Deus, Ana. Por intermédio do profeta Marcelo e Paulo, foi escrito, Alana e Rose. Mas quem deu a palavra não foi o profeta, foi Deus. É legal esse por intermédio do profeta. O profeta é o meio, mas não é o autor final. O autor final é Deus. Então foi escrito por intermédio do profeta. E aí cita Miqueias, o profeta citado é Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. É interessante que se a gente vai ao texto lá de Miqueias, está escrito assim,
E tu, Belém Efrata, agora veja, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Em Miqueias, o profeta diz, pequena demais para estar entre as grandes de Judá. Mas Mateus diz, que os escribas falaram, não é pequena demais para estar entre as principais de Judá. Entre as várias que corrompeu o texto. Porque o texto de Miqueias diz, você é pequena, e tu, Belém Efrata, pequena demais para ser importante entre as principais de Judá. Aí vem agora Mateus aqui e diz, não és de modo nenhum pequena entre as demais de Judá. Então é pequena ou não é? Será que Mateus corrompeu o texto ou não? Não. Mateus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, está fazendo uma interpretação da maneira que ele vê, através da palavra dos escribas e os sacerdotes, acerca de que Judá se tornou, ou ainda mais especificamente, Belém de Judá se tornou. Porque a ideia é a seguinte, Miqueias diz assim, tu és pequena demais, mas de ti sairá o rei. E Mateus aqui, através da declaração dos escribas e sacerdotes, está dizendo assim, não és mais pequena, porque em ti nasceu o Messias, de há de reinar. Então, na verdade, Mateus está tomando a interpretação de Miqueias, aplicando ao contexto próprio do nascimento de Cristo. Sim, tu eras pequena, como diz Miqueias, mas não é mais. Agora, de modo nenhum, você é pequena, porque é a cidade do rei. Deu para entender? Então, ela era pequena. Miqueias falou a verdade. E Mateus também falou a verdade. Ela já não era mais pequena, porque agora o Messias nascia nela. Então, a Bíblia não está se contradizendo. Ela está se complotando. É verdade que Belém era pequena, mas porque o Messias nasceu lá, ela não é mais pequena, ela não é mais insignificante. E essa é a ideia aqui. Mas vamos lá. Olha só, irmãos. Eu tenho algumas aplicações aqui para nós hoje, nessa parte. Irmãos, se por vejam só como isso aqui é importante. Se por um lado Herodes alarmou-se e posteriormente iria se irar acerca da mensagem do Messias nascido, o rei, por outro lado, os líderes religiosos se mostraram indiferentes. Então você tem alarde e ira da parte de Herodes. E você tem, de um outro lado, a indiferença por parte dos sacerdotes e escribas. Porque, como a gente falou hoje de manhã, os sacerdotes e escribas responderam prontamente acerca da profecia onde era o local que o Messias iria nascer. Mas eles não foram lá, então isso mostra a indiferença. Eles sabem, mas não acham importante ir. Certo? Mateus, assim, quer chamar a nossa atenção para a verdade que, embora Jesus fosse o Messias prometido a Israel, nascido na linhagem de Davi, foram os gentios que vieram adorá-lo, e não o povo de quem se esperava. Irmãos, isso nos ensina uma verdade que é muito importante para nós aqui, Júlia, que nem sempre os que têm maiores privilégios religiosos são os que honram a Deus. Poderíamos mesmo pensar que os escribas e fariseus estariam entre os primeiros que se apressariam a ir a Belém, não é verdade? Não deveriam ser eles? Os primeiros a dizerem aos magos, olha, nós vamos com vocês, esperem no que nós vamos juntos. Mas o texto não diz, diz que eles não foram, só os magos foram. Irmãos, porém, de fato, só os magos de fato dispuseram a ir a Belém. Alguns poucos estrangeiros, vindo de uma terra distante, foram os primeiros a reconhecer o Messias. Que triste retrato da natureza humana, irmãos, temos aqui. E com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista entre nós mesmos. É verdade, meus irmãos, que muitas pessoas que vivem mais perto dos meios de graça, como oração, leitura da palavra, pregação da palavra, são as mesmas que mais negligenciam esses meios de graça. A familiaridade com as coisas sagradas reveste-se muitas vezes de uma horrível tendência à negligência. A ideia é,
Quanto mais nós temos a bênção de termos, por exemplo, a Bíblia perto de nós, mais há uma ameaça de nós acharmos muito comum e deixarmos de lado. Não sei se você uma vez, eu acho que foi na classe catecúmena dos textos. Não sei se vocês já viram um vídeo, esse é um vídeo antigo, de um grupo de cristãos asiáticos que receberam Bíblias num lugar onde eles não tinham Bíblias. E essas Bíblias foram levadas até esse local e eles estavam aguardando essas Bíblias chegarem. Provavelmente um país que proibia o evangelho de ser pregado. O vídeo é emocionante, o vídeo não tem uma palavra, sequer uma palavra. O vídeo mostra as caixas chegando de Bíblia, eles abrindo e eles meio que falando baixinho consigo mesmo, e cada um pegava a sua Bíblia e colocava no peito assim, e alguns choravam, sentavam. É um vídeo de fato emocionante. Nós temos a Bíblia em casa. Nós ouvimos sermões todo domingo. Nós temos reuniões de semana, se nós quisermos, para frequentarmos. Reuniões de estudo bíblico. Mas nós damos pouca importância a essas coisas. Porque nós achamos muito comum. Nós sempre temos. Nós não temos essa tendência? Quando nós temos muito de uma coisa, desprezarmos. Pois é isso que nós vimos aqui nos escribas e fariseus. Como eles estavam acostumados com a religião, eles não deram muita importância. Mas os magos, que não se esperava deles, eles se esforçaram ao máximo para adorarem o recém-nascido. Será que é assim comigo, com você? Será que a sua Bíblia fica em casa e você não pega nela durante a semana inteira? Você sabe o que a Bíblia é? A Bíblia é a palavra do Deus Criador Todo-Poderoso. A palavra de salvação para você. Desse livro depende a sua vida eterna. É isso que a Bíblia é. A Bíblia é o maior tesouro que você pode ter. A Bíblia é mais importante que milhões, bilhões, trilhões em riquezas. Mas ao mesmo tempo, ela é muito desprezada. Não deveria ser assim. A nós que somos chamados povo da Bíblia. Não deveria ser assim. Há uma outra verdade aqui. Que o conhecimento teológico, sem a graça de Deus no coração, nada pode realizar. Irmãos, observe como o rei Herodes indagou os sacerdotes e escribas sobre onde deveria nascer o Cristo. Note a prontidão com que eles deram a resposta. Aquela resposta categórica. Em Belém de Judá. Lá que vai nascer o Cristo, porque Miqueias, o profeta, disse. Bons teólogos, certo? Sem dúvida. Bons teólogos. Entretanto, eles mesmos, que tanto sabiam, nunca foram a Belém em busca do Salvador. Também não quiseram acreditar nele quando ele começou a ministrar entre o povo. Lembra-se? Porque quando Jesus cresce e começa o ministério, eles também começam a rejeitá-lo. Eles sabiam muito teologicamente, mas não tinham a graça de Deus no coração. O seu coração estava, de fato, tão dormente quanto a dormência daqueles que não conhecem nada sobre Deus. Meus irmãos, assim, cuidemos para nunca nos satisfazer somente com o conhecimento intelectual da fé, das coisas de Deus. Esse conhecimento é excelente quando é bem usado da forma correta. Mas, entretanto, uma pessoa pode possuir um profundo conhecimento teológico, mas perecer no inferno do mesmo jeito. Essa é a questão que realmente nos importa. Nós guardamos no coração o que conhecemos e vivemos segundo a doutrina na qual somos instruídas, ou nós só conhecemos e desprezamos e não vivemos. Jesus diz assim, lá em João, capítulo 13:
Ora, ele disse aos seus discípulos: se sabeis estas coisas, as coisas de Deus, felizes são se as praticardes. João 13, 17. Ora, se vocês conhecem a doutrina, a teologia, vocês são felizes se praticarem. Vocês não serão felizes só de conhecerem, mas se praticarem, vocês serão bem-aventurados. Um pouco de graça, meus irmãos, no coração é melhor do que muitos dotes por si mesmos. Às vezes a pessoa, o pastor ou qualquer outro, é muito dotado intelectualmente, sabe muito de teologia. Mas se a graça de Deus não estiver no coração dele, ele vai para o inferno. Sabendo a teologia. O diabo também sabe bastante teologia. Satanás conhece a Bíblia muito bem, talvez melhor do que nós conheçamos em termos do que está escrito. Vocês viram quando ele tentou Jesus, ele citou muito bem a Bíblia, mas era o diabo, e continua sendo o diabo. Portanto, não se enganem, não se deixem enganar. Conhecimento teológico é bom, mas desprovido da prática da piedade não vale nada. Há pessoas que conhecem pouco de teologia, há pessoas que até quando vão orar não falam corretamente, mas têm uma vida santa e que agrada a Deus, uma vida obediência na luta contra o pecado, em busca da santidade e da honra de Deus. Esses certamente nos precedem, se nós só tivermos inteligência, mas não uma vida santa. Porque Deus se importa que se pratique a sua palavra, não apenas que se conheça. Vamos caminhando aí para o fim? Olha o versículo 7 e 8 aí. Vamos ver juntos, 7 e 8? Me ajudem, por favor, irmãos. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles e enviando-os a Belém, então Herodes secretamente procurou os magos, já sabendo dos escribas e sacerdotes onde Jesus nasceria. Ele então vai procurar os magos secretamente e inquirir deles, mais ou menos em quanto tempo que a estrela aparecera, que os havia guiado até ali a Jerusalém e os guiaria até Belém. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. É interessante que eu falei de manhã que os magos foram parar em Jerusalém, porque na mente deles o rei nasceria na capital do reino, mas não era lá, era em Belém. Assim como também Deus foi anunciar o seu filho através dos anjos, não à casa real, mas aos pastores humildes, que pastoreavam seus rebanhos em Belém. É interessante como Deus salva mais humildes e rejeita orgulhosos, não é? Isso é tudo, porque lembra do sermão que ouvimos aqui? Se não me engano, o presbítero Michael pregou, que Jesus ora lá em Mateus dizendo assim: ó Pai, eu te agradeço, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. Deus faz isso mesmo. Ele não foi anunciar o nascimento do filho dele, do rei dos reis, lá no palácio real. Ele foi anunciar aos pastores humildes, cuidando dos rebanhos. Os pastores, irmãos, pastores eram desprezados pela elite judaica. Sabe por quê? Porque os pastores, eles ficavam distantes da capital. E estar distante da capital, Jerusalém, era não conhecer a vida religiosa e civil do povo. Os pastores eram tidos como pessoas ignorantes, que vivem longe do que acontece aqui na capital, a vida aqui da capital, a religião, a teologia. Mas foi a esses pastores que Deus enviou os seus anjos para anunciar o nascimento do Messias. E não foi a Jerusalém, ou em Jerusalém que o Messias nasceu, mas em Belém, a pequena Belém. Veja como Deus se agrada dos humildes, de exaltar pessoas humildes, e abate os orgulhosos. Então Herodes disse: olha, vão lá e se informem com cuidado, sejam bem claros na procura, e tenham certeza de onde está o menino.
quando vocês o encontrarem, então vocês me avisem, para eu ir adorá-lo também. É claro que isso aqui é hipocrisia, né? Porque Herodes está preocupado em matar o menino, como nós vemos no restante do Evangelho de Mateus. Mas é interessante que, lembra que Herodes é astuto, né? A Endrica, a Mira, Valcácia e Vitória e Yara. Porque a Kátia, Herodes, ele não vai enviar, Leandro, uma escolta, né? Ele podia, Esther, enviar uma escolta, Vitor, não é? Ó, essa escolta aqui vai junto com vocês. Ele podia até inventar uma história para guardar vocês, o caminho é perigoso e tal. Mas ele não queria que os magos desconfiassem. Então ele quer confiar nos magos, quer mostrar que está confiando nos magos. Olha, vão, porque o meu intuito não é matar o menino, nem nada disso. Se ele for o rei, eu vou aceitar. E a prova disso é que vocês não vão com escoltas, eu não quero. Vão sozinhos. Quando vocês se encontrarem, vocês me avisem. Então veja a astúcia dele. A pessoa muito inteligente para o mal. Sagaz. Como Satanás também é, né? Chamado de sagaz e astuto. E é interessante que os magos acreditaram nele, viu? Como é que a gente sabe que eles acreditaram nele, Camila? Porque precisou do quê? De Deus, num sonho, revelar a eles para que não voltassem Herodes. Quando precisa, Patrick e Carlos, meu querido diácono Carlos Amoras, quando Deus precisou enviar lá o anjo para avisar, é porque os magos estavam decididos a voltar a Herodes. Então Deus interviu dizendo para eles não voltarem, presbítero Otto, porque Herodes tinha a intenção de matá-lo. Então, ou seja, Herodes era alguém bem astuto, bem dissimulado, difícil de não cair na lábia dele. Terrível, não? Mas aí vamos ver agora o versículo 9, caminhando aí para o fim. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, o texto não diz, minha irmã Eucilene, minha irmã Luci, a Thaís querida, e Arthur e Alain, o texto não diz onde a estrela parou. A gente canta alguns hinos que poeticamente dizem que a estrela parou na casa em que estava Jesus, nós cantamos aqui, e não há problema de cantar, porque o texto não diz, pode ter sido na casa mesmo, mas a ideia é que pode ser também que a estrela tenha parado na cidade de Belém, onde estava a cidade, era uma cidade pequena, e ali também, obviamente, é o lugar onde Jesus nascera, né? Então não tem nada de errado em imaginar que ela parou no lugar onde Jesus nasceu, ou na cidade onde Jesus nasceu, e que os magos foram perguntando onde é que havia um menino recém-nascido, o rei dos judeus. E vocês se lembram que os pastores foram lá ver o menino, lembram? Eles foram antes dos magos. E a Bíblia diz lá no texto dos pastores, que os pastores, depois de terem visto o menino, saíram na cidade contando o que viram. Então era natural que a cidade estava sabendo meio o que estava acontecendo. E é interessante que quando os magos chegam, geralmente a gente pensa que os magos chegaram logo depois dos pastores. Não é verdade? Às vezes a gente pode pensar assim, né? Que os pastores acabaram de sair lá, aí chegaram os magos, gente, cadê? O pastor acabou de sair aqui, né? Ainda mais quando tem os presepinhos, né? As presepadas dos presepinhos, né? Os presepinhos colocam todo mundo junto lá, os pastores, os magos, tá todo mundo junto. Mas a verdade provável aqui é que passou muito tempo para os magos chegarem. Alguns estudiosos creem que 1 ano. Tanto que Jesus não está mais na manjedoura. Ele está numa casa, diz o texto aí. E chegaram na casa. Vai passar o ano na manjedoura, né, gente? Calma, né? Uma coisa que é interessante é que para o mundo, por isso que talvez gostem tanto de presépio. Eu vi um teólogo falando isso, eu li uma vez. Achei magnífico ele perceber isso. É que talvez os homens gostem tanto de presépio porque Jesus pequeno não ameaça ninguém, né? O Jesus criancinha lá, o menino Jesus é menino. Eles não gostam de pensar em Jesus o rei, o juiz. É porque o menino cresceu, né? É melhor ver ele como um menininho lá, ou crucificado, né? Que também não faz mal para ninguém, né? Já pensou nisso? Mas então a gente tem que ter cuidado, né? Com algumas tradições que não têm base bíblica. E aqui então, vendo eles a estrela, alegraram-se de intenso júbilo, com intenso júbilo. E aí veja o versículo 11, entrando na casa, não mais na estrebaria,
viram o menino com Maria, sua mãe. E agora, olha que legal, isso aqui é muito bem dito. Prostrando-se, adoraram. Não adoraram Maria, né? Certo? Poder. A pessoa adorar Maria. E interessante que o menino está sempre na frente da mãe. Olha no texto. Entrando na casa, viram o menino com Maria. Não viram Maria com o menino. O mais importante é o menino e depois Maria. É legal? Esses detalhes fazem tanta diferença e mostram que o texto é inspirado, né? Porque não há erro no texto. Porque se falasse Maria e o menino, para dar atenção a Maria, mais importante Maria. Aí, né, os católicos romanos, Maria, olha Maria. E prostraram-se, adoraram também. Então, como não é subjetivo, adoraram Maria também, porque só adoraram. Não, adoraram adoraram. Então é ele, não Maria. Meus irmãos, como não amar a palavra de Deus, não é? Como ela mesma se defende, ela mesma se resolve. Que bênção. Viram o menino, porque ele é que importa. Com Maria, é verdade, a serva do Senhor. E prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe a ele suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Ouro dos reis. O incenso, irmãos, era uma resina brilhante e perfumada, extraída de algumas árvores encontradas no Oriente. E a mirra era um perfume muito raro, preciosíssimo. Por quê? Porque a mirra era extraída de uma árvore singular, encontrada na Arábia, e em poucos lugares era encontrada. Então a mirra era perfume raríssimo. E a mirra era usada para também em eventos fúnebres, para perfumar os corpos dos mortos. Vocês lembram que Jesus diz, guarde isso para o meu sepultamento. Lembra-se do perfume que a mulher derramou? Guarde ele para o meu sepultamento. Alguns teólogos acham que, embora os magos provavelmente não sabiam, eles estavam falando mais e fazendo mais do que imaginavam. Porque o ouro é próprio dos reis, o incenso dos sacerdotes, e a mirra, que fala também de morte, como nós sabemos, do profeta. Porque Jesus seria aquele que morreria. A profecia é essa. Então ali estão os 3 ofícios de Cristo. Eu gosto de pensar assim. Eu acho legal isso aqui. Não foi à toa que ele recebeu ouro, incenso e mirra. Porque ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é aquele que reina, é aquele que faz a obra de Deus como sacerdote grande e perfeito, e é aquele que cumpre as profecias. Vai morrer pelo seu povo, que é o servo sofredor. Tudo representado nos 3 presentes. Versículo 12, terminando. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E eu termino agora, irmãos, com 2 aplicações aqui sobre essa história tão cativante, tão bela, tão bonita, tão abençoada, nessa visita dos magos do Oriente a Belém para adorarem a Cristo. A primeira aplicação, e eu termino com 2. A primeira aplicação a esta parte é a seguinte: a perseverança dos que desejam adorar a Jesus verdadeiramente. Irmãos, nós já pensamos em quantas dificuldades passaram aqueles magos para encontrarem o Senhor? Quantos quilômetros, Milene, cansativos aqueles magos, Isabela, Amoras, devem ter, Pires, percorrido para encontrarem Jesus? A fadiga das viagens no Antigo Oriente eram muito maior do que as nossas viagens da nossa civilização moderna. E nós nem podemos compreender o quão cansativas, desgastantes eram essas viagens. Quão perigosas elas eram, atravessar desertos, que eram lá os covis também de salteadores. Quantos perigos esses magos atravessaram. Mas eles resolveram em seus corações que veriam e adorariam aquele que nascera para ser o rei dos judeus. Há uma verdade que diz assim: sempre que houver boa vontade, será descoberto o caminho. Sempre que houver boa vontade, será descoberto o caminho. Ou seja, tudo que você quer fazer, você dará um jeito de fazer. Se você tem boa vontade para fazer, você vai dar um jeito de fazer. E você sabe disso, eu também sei.
Pode ser que as coisas que nós pretendemos não sejam realizadas, mas é verdade que tudo que nós queremos, de fato, nós nos esforçamos. Isso é verdade. Nós daremos tudo para acontecer. Obviamente pode não acontecer, mas não faltou esforço quando nós queremos. Os magos tinham tudo contra eles, mas eles queriam de coração encontrar ao Cristo. Eles encontraram. É por isso que eu digo, irmãos, é por isso que a Bíblia diz antes, que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, verdadeiramente vão conseguir. É verdade. Graças a Deus é verdade. Se você quiser ser santo mesmo, você será. Deus te dará graça e vai acontecer o que você deseja. Porque quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Se você deseja de todo o coração amar a Deus e ser santo, meu irmão, você será. Se você desejar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vocês me acharão. Quando vocês estiverem com o coração em mim, vocês acharão. A minha última aplicação, a primeira, como nós vimos, é a perseverança dos que desejam verdadeiramente adorar a Jesus. Contra tudo e contra todos. E a minha segunda aplicação e última é que os magos são para nós um exemplo de fé. A despeito do ódio de Herodes e da indiferença e desprezo dos escribas e fariseus quanto a Jesus, os magos não tiveram enfraquecida sua devoção. Veja, irmãos, pense só, eles estavam, licenciado Mateus querido, meu irmão, eles estavam cercados de um contexto em que tudo condizia para eles desistirem. Tudo. Onde está o rei nascido dos judeus? Os escribas. Em Belém. Nós somos aqui os profissionais da teologia, que está em Belém, segundo a Escritura. Aí os magos, vocês vão com a gente? Não. Nós vamos sozinhos? Onde é que fica? Será que é bom ir? Esse pessoal que entende não vai. Tudo contava contra eles. Mas eles perseveraram no meio do ódio de Herodes, da incredulidade, indiferença dos escribas. Isso não é maravilhoso? Eles perseveraram quando tudo tinha para conduzi-los ao contrário. E assim nesse mundo. Esse mundo, ele tem todo o contexto dele, é para fazer você desistir da fé. Mas vou dizer uma coisa. Se você tem a fé verdadeira, que Deus deu a esses magos também, deu a eles e deu a nós, Deus vai te guardar em perseverança até o fim, mesmo contra tudo e contra todos. Mesmo com o ódio que tem de Jesus, com a indiferença que tem dele, com o desprezo ao seu redor, você permanecerá em Cristo. Como esses magos permaneceram, porque receberam, como nós recebemos, a mesma fé salvadora e perseverante. E uma coisa bendita desses magos, que são um exemplo de fé para nós, pela graça de Deus e a obra de Cristo neles, é que eles adoraram mesmo vendo pouco. O que eles viram lá? Eles viram, como diz o texto, um menino com a sua mãe. Um menino frágil, indefeso, necessitando dos cuidados maternos. Não havia ali sinais miraculosos, milagres e esplendor. Eles tinham tão pouco para ver, não é verdade? Talvez eles esperassem mais do rei dos judeus. Mas era uma visão ordinária. O menino no colo da sua mãe. Mas diz o texto que eles prostrados adoraram a esse menino. E tiraram dos seus tesouros e ofereceram a ele. Meus irmãos, eles tinham pouco para ver, é verdade. Mas um coração cheio da graça de Deus eles possuíam. E refletiu neles uma fé poderosa. É interessante que eles tiveram esta fé, que tinha pouco para ver, mas uma fé forte, poderosa, do mesmo jeito que exerceu fé o ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? Aquele que se converteu? O que ele tinha para ver? Ele não tinha nada para ver.
visualmente, nada favorecia a fé daquele ladrão. Pelo contrário, tudo era contrário à fé. Ver o Cristo crucificado, fraco, assim como os magos viram, um menino indefeso, necessitado do cuidado da mãe. Veja a ideia: pouco para ver, pouco para se apoiar com os olhos, mas a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção da esperança que se aguarda segundo a promessa de Deus. E é por isso que nós cultuamos a Deus com pouco para vermos, porque nós não nos gloriamos nessas coisas. É por isso que o culto da igreja é como é aqui na igreja, com pouca coisa para ver. Porque, irmãos, se vocês permanecerem com pouco para ver, é porque a fé de vocês é verdadeira, como foi a dos magos e do ladrão da cruz. E é isso mesmo. Se vocês vêm aqui só para ouvir alguém falando da palavra de Deus, então é porque a fé de vocês está nela de fato. Porque não tem mais nada aqui para atraí-los. Onde está a sua fé? Onde está ela? Em Deus e sua palavra? Ou nas coisas deste mundo? Nas coisas que se veem? Que Deus nos ajude e nos abençoe a ter a fé daqueles magos, a fé que Cristo deu a eles, que Ele também nos dê e aumente ela em nós. Amém.